Mas no nosso espaço de política aqui, a gente também abre espaço não só para movimentação entre os políticos, mas para falar da política em si. Que tudo nessa vida é política, acaba que é dessa maneira. E a gente precisa usar esse espaço, como você falou, privilegiado, para tratar de um assunto muito importante, que é político, sim, que é sociedade, que foi a questão da defesa do youtuber Monark de uma possível legalização de um partido nazista no Brasil. Ele falou isso com todas as letras, a gente já repercutiu um pouquinho no início aqui da nossa edição, falou que é a favor da legalização, né, de legalizar um partido nazista para que todos os lados da política tenham voz. E é crime, né? É crime. Já tivemos manifestação de vários juristas, a manifestação, inclusive, de 2 integrantes da Suprema Corte do Brasil, Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Gilmar Mendes, falaram com todas as letras ali que isso é crime, que a apologia ao nazismo é crime e que isso não pode acontecer. E a gente viu aí acontecendo toda uma movimentação na internet, né, um cancelamento em relação ao Monark por essa defesa. Ele perdeu patrocinadores, perdeu emprego dentro do Flow Podcast e vai arcar com as consequências de seus atos a partir de agora, né? Mas o fato é que a gente viu também muitas manifestações de pessoas defendendo a liberdade de expressão, o que é um pouco grave, né? Aliás, é muito grave porque, como a gente tem falado, muito se confunde hoje liberdade de expressão com crime, inclusive em espaços de comunicação, em espaços de influência, em espaços que ajudam a formar opinião. Isso é grave e a gente trata disso agora, né, Rose? Rafael, nossa principal preocupação em trazer esse assunto para os nossos ouvintes é justamente o cuidado que nós temos todos os dias e a consciência que nós temos de sermos formadores de opinião. A rigor, todo mundo é formador de opinião. Você forma a opinião do seu filho, você forma a opinião das pessoas da sua família que tem você como uma referência, você forma a opinião dos seus alunos, dos seus colegas de trabalho, quando você tem essa opinião respeitada, quando você é alguém de uma conduta respeitada. O alcance de um comunicador, ele é maior e é mais difuso. Exige dele também grande responsabilidade com tudo que você vai informar. Eu vi ontem o Reinaldo Azevedo ao comentar a respeito disso, ele não foi nada agressivo com este rapaz, o Monark, ele dizendo, olha, Monark, você precisa saber que sendo formador de opinião, você não pode dizer assim, eu não sabia. Mesmo ele não sendo um jornalista formado ou atuando no contexto do jornalismo, ele é um formador de opinião e ele precisa, sim, buscar leituras e compreender o que significa as questões que ele está trazendo. Eu vejo muitos jornalistas, inclusive, buscando lacrar. Eles querem lacrar com o que está acontecendo, com o assunto do momento, buscando cliques. E isso é desonesto, isso é de uma ignorância. Isso é até criminoso, como você colocou nesse sentido. Por quê? Porque o que aconteceu na Alemanha em relação aos judeus é um crime contra a humanidade. É um dado muito sério. E, assim, muitas vezes, infelizmente, neste momento que a gente vive na história, maltratado, inclusive nos meios de comunicação, mal interpretado nos meios de comunicação. A gente tem estudiosos, a gente tem conteúdo em livros, a gente tem conteúdos em podcast, quem prefere podcast, tem conteúdo no Netflix, a gente tem conteúdo vasto que é preciso ser utilizado, inclusive por jornalistas, ao abordarem esse assunto. É muito sério. É muito sério e é importante que a gente perceba, e a contribuição de Hannah Arendt é excelente neste sentido, de que o partido nazista, o antissemitismo, né, as pessoas que apoiaram o nazismo, elas não vieram assim do espaço, brotaram na terra e foram embora. Ela traz uma leitura a respeito de que eram pessoas comuns, como eu e você, como você que está nos ouvindo, assim, mas que foram numa crescente escalada da banalização do mal, a ponto de começou uma perseguição menor, a um grupo menor, retirada de direitos, as pessoas eram proibidas, inclusive, de se relacionar, casar com pessoas que não fossem também da sua congregação, que não fossem judeus, e chegou ao ponto de selecionarem pessoas e exterminarem mais de 6 milhões de judeus. Eram monstros, eram pessoas como eu e você, que foram numa escalada de banalização do que é errado de atuar em relação ao outro e de uma supremacia, de se compreender melhor que o outro.